O primeiro código pode anotar. O primeiro código é o número 1, tá bom? Pode anotar aí no cantinho, o pessoal que tá interessado no certificado, né? Já anota aí o número 1. Pessoal, depois eu coloco para vocês compartilhar o evento de novo, tá? Então é isso aí. Bom, muita gente, vamos lá começar o assunto, né? Pessoal entrando aí, sejam todos bem-vindos, viu? Sempre tem alguém atrasadinho e aí se considerem numa sala de aula onde eu recebo vocês de braços abertos e eu estou muito, muito feliz por ter todos vocês aqui comigo. É como se eu estivesse realmente numa sala de aula e o pessoal ansioso para chegar e tudo mais, tá? Bom, no comecinho das minhas lives eu sempre falo que é muito importante que vocês ouçam o que eu estou falando, pessoal que quer aprender, né? Porque é diferente, pessoal que quer aprender sobre o assunto e o pessoal que só quer certificado e não quer mais nada e tal. O pessoal precisa do certificado, eu entendo que eu já fiz 2 faculdades, gente, estou fazendo mais 2 pós-graduações, a gente precisa de certificados de horas complementares, isso é necessário, eu compreendo vocês, de coração. Mas o probleminha é que tem gente que apavora tanto com a necessidade do certificado e esquece da importância do conteúdo que vai enriquecer a sua carreira, a sua vida profissional. Tem coisas às vezes que eu vou falar aqui que você vai levar para toda uma vida, talvez, entendeu? Então, são detalhes que vocês não podem perder. E aí é o que eu estou falando, né? Prestar bastante atenção no que a gente está conversando, né? Visualizar bem para marcar um momento aqui. E, muito importante, anotem, gente. Tirem print aí dos momentos em que eu estiver com os slides, tá? Para vocês gravarem as anotações que eu coloquei. Isso é muito importante. Depois anotem lá no caderninho de vocês, tá? Porque anotar, nem que você não vá ler mais o que você anotou. O importante é que o seu cérebro, ele receba estímulo, tanto visual, tanto auditivo, quanto o do tato. Isso é muito importante para aprendizagem, tá bom? É isso aí. Então tá bom, vamos lá. Um detalhe muito importante que vocês precisam saber eu vou colocar um slide aqui. O pessoal tá me vendo direitinho aí, né? Dificuldade de aprendizagem, gente. Tá me ouvindo bem? Precisamos começar a live com o pessoal tudo dando certo aí. Equipe, manda um oi pra mim se estiver dando algum probleminha, tá bom? Que é muito importante o pessoal acompanhar todos os detalhes. O áudio precisa tá bacana. Tá tudo certo? Deixa eu falar aqui. Antes que eu fale, né, gente? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, pessoal que entrou agora. Olha, gente, antes de eu começar aqui o nosso assunto, eu explicar sobre essas anotações aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal para receber os vídeos, as aulas gratuitas e tudo mais. Aqui é tudo gratuito, tá? E também o pessoal que ainda não me segue no Instagram. O Instagram é o lúdico_alfabetizador, tá? Aí é lúdico _, aquele tracinho embaixo, alfabetizador, certo? Depois eu mostro qual que é para vocês não esquecer. Bom, tá tudo certo, perfeito. Dificuldades de aprendizagem, gente, não é uma patologia. O que é isso? Ninguém vai dar um diagnóstico de uma doença, de um distúrbio, porque não é distúrbio, tá? A dificuldade de aprendizagem não é necessariamente um distúrbio. A gente vai falar disso mais pra frente aqui. Então, patologia, no caso, é significando isso. Uma doença, um diagnóstico, não. A dificuldade de aprendizagem, ela pode ser, tá? Não necessariamente. Ela varia em determinadas situações. Ela pode ser sintomas de um distúrbio, de um transtorno, que as duas coisas não são a mesma coisa, ou deficiência cognitiva, por exemplo, né?
Então, ela pode ser resultado de uma outra coisa. Aí sim, aí a gente pode falar de dificuldade de aprendizagem. Então, o ponto principal hoje que vocês precisam saber, pessoal, tiram print aí da tela, do computador ou tiram foto, tá? Que para vocês entenderem bem. Bom, tudo certo aí, né? Perfeito. Bom, voltou aqui pra mim, tava travado. Continuando, os problemas específicos de aprendizagem não são resultados de... Olha só. Porque tem circunstâncias que o problema específico de aprendizagem, ela não é resultado de alguma coisa. Vamos lá, vamos entender. Os problemas específicos de aprendizagem não são resultado de falta de capacidade intelectual. Então, a criança, não é que ela falta capacidade intelectual. Eu sempre falo muito isso nas minhas lives, gente. Pelo curso de Neuropsicopedagogia Clínica Institucional que eu fiz, a gente conversa muito sobre essa parte neurológica. Como as crianças aprendem de maneira diferente, né? Algumas aprendem melhormente colocando a mãozinha lá na massa, outras crianças aprendem de uma melhor forma ouvindo e falando, elas precisam comentar sobre aquilo que elas estão aprendendo. Tem criança que é tão imperativa nessa maneira de falar, na fala, eu digo, que precisa estar, né, sempre repetindo, falando o mesmo assunto, tá? E aí, o que acontece? A dificuldade, ela não é diagnosticada assim como uma consequência de um outro problema. Aí fala, nossa, esse menino, essa menina tem dificuldade de aprendizagem, não é só isso, tem sempre alguma coisa por trás. E aí tem que bater em cima do tipo de avaliação. Se tá fazendo a avaliação de uma forma correta, se tá fazendo a avaliação... avaliando a criança ali em todos os sentidos, porque às vezes não é só um tipo de avaliação que a gente faz para saber onde está o problema, né? E aí lá no slide onde eu estava mostrando no YouTube, fala assim, ó, que uma criança com dificuldade de aprendizagem é aquela que não consegue aprender com os métodos com os quais aprendem a maioria das crianças, apesar de ter as bases intelectuais apropriadas para aprendizagem. Então, quer dizer, ela tem todas as bases para aprender lá, cerebral, neurológica, a gente está falando, né? Mas não tem, às vezes, ali alguma outra consequência está atrapalhando, alguma outra coisa de uma deficiência, de um distúrbio, de uma dificuldade diferente, cognitiva, de transtornos, né, que vai atrapalhar ali e a gente vai achar que é outra coisa. Então, é muito importante saber de onde vem esse problema, por que tá tendo aquela dificuldade. O que eu queria, assim, de modo geral, o que a gente precisa saber? Que dificuldade de aprendizagem, ela não é uma patologia. Eu comecei falando assim, acho que vocês lembram, né, ali no slide eu falei, não é uma patologia, não vai diagnosticar, você não vai chegar num neurologista, em algum especialista e vai receber o diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, não. Ou é um distúrbio, ou é algum outro problema que está causando a dificuldade de aprendizagem. É esse o ponto geral, tá bom? É bom que vocês anotem isso, que vocês levem isso para vocês, para não ter problema de falar bobagem, tá? E tem muita gente que tem vontade de saber quais são os distúrbios, do que você tá falando, Diana? Os distúrbios de aprendizagem e de comportamento, que fique bem claro isso, as dificuldades de aprendizagem e de comportamento, deixa eu ver aqui, são TDAH, descalculia, o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele toque,
a hiperlexia, desortografia, limitrofia, Asperger, hiperatividade, dislexia, dislalia, epilepsia, disgrafia, DDA, autismo e aquela Tourette. Então, esses são distúrbios de aprendizagem e de comportamento. E que leva como consequência, junto com eles, né, junto com os distúrbios, a dificuldade de aprendizagem. Então, ficou claro, né? Deu pra gente entender. Tem a questão dos transtornos também, mas aí já é uma parte bem neurológica, assim, aprofundada do cérebro, que dá pra gente conversar em um outro momento, tá? Hoje a gente não vai falar sobre cada uma dessas e tudo mais, porque é só para vocês entenderem o que é realmente a dificuldade de aprendizagem, né? Para saber ali como avaliar e observar as crianças, mesmo que vocês estejam trabalhando com elas de forma online ou presencial, precisa de ter uma atenção sobre isso. Se a criança não está acompanhando, mesmo que a turma está indo de maneira lenta, né? Mesmo que tá tudo indo devagarinho por causa dessa pandemia e tudo mais, de alguma forma é preciso avaliar, é preciso entender que um não tá acompanhando por isso, por aquilo outro. Aí, de repente, alguma criança que está tendo os momentos de dedicação, a gente vê que a família, ela tá participando, tá todo mundo belezinha ali influenciando, e a criança não vai, né? Não consegue aprender. Aí tem que ver, são, né, várias coisas que possam estar influenciando aquela dificuldade de aprendizagem. Isso não é um problema cognitivo da criança que teve algo de errado ali no cérebro. Não é isso. É consequência de algum outro problema. E esse problema pode ter sido influência de uma emoção muito forte, de fome, né? No caso de consequências, né? Da dificuldade de aprendizagem ser uma consequência. Pais que se separam, a criança não consegue se concentrar, a criança tem uma emoção muito forte com relação à reação daquilo em casa, ou às vezes tem alguns problemas mesmo familiares entre pais e filhos e etc, familiares e tudo mais. Pode ser também que esteja tudo muito certo, mas aí vem essa pandemia, a criança não brinca direito, a criança não corre, gente. A criança precisa oxigenar o cérebro para trabalhar. O primeiro lugar da vida das crianças é isso, é que elas gesticulem o corpo totalmente, expressem os seus sentimentos através do suor, de tanto correr, de tanto brincar, de tanto pular, de tanto subir obstáculo, descer, para oxigenar o cérebro, para trabalhar a aprendizagem e tudo mais. Então, as dificuldades vêm de tudo isso aí. A gente está enfrentando um momento muito difícil que não dá pra gente sair falando, a criança tá com hiperatividade e tal. Não, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, mas nós somos professores, não somos especialistas em neurociência, porque é assim, ó, gente, neuroeducação é uma coisa, neurociência é outra. A neurociência, ela abrange todo o sistema neural do corpo, o cérebro, todo o sistema nervoso, e aí já vem para coordenação motora, mas então são médicos, especialistas na parte neurológica, que vai dos pés à cabeça, inclusive o cérebro e seu funcionamento e tudo mais. Neurociência. Agora, quando a gente vai falar de neuroeducação, neuroaprendizagem, alguma coisa que relacione ao ensino, quer dizer que a gente está colocando o funcionamento do cérebro, a gente está estudando o funcionamento do cérebro com relação à aprendizagem, o funcionamento do cérebro com relação ao ensino que está sendo aplicado à criança, aos resultados que está dando lá no cérebro dela, o que a gente pode movimentar ali para que aquilo melhore. Então, é um aprofundamento da nossa competência de pedagogos, né, ou psicopedagogos,
e dentro da especialidade do cérebro da criança, que é o nosso cliente, né? Vamos falar assim, que é aquele com que a gente está ali de frente trabalhando, né? Então, é muito importante que vocês consigam compreender essa diferença. Neurociência, neuroeducação, neuro isso, neuro aquilo. O neuro, ele vem do sistema neurológico do corpo. Nervos, tá? Aquela ligação do cérebro com o sistema de nervos do corpo. A coordenação motora e enfim, né? A parte mole das ligações do nosso corpo. Então, essa é a neurociência. Isso é para médicos, tá? Agora, quando é igual o curso que eu fiz, que muitos gostam, falam muito, da neuropsicopedagogia clínica institucional. No caso, pode ser só a clínica ou só a institucional. Neuropsicopedagogia, quer dizer que abrange a aprendizagem, que a gente vai falar sobre como que o cérebro aprende, né? Para que a gente possa entrar ali com o ensino de forma adequada, entender as reações das crianças, porque isso é neurológico, né? Muitas reações que a gente vê que as crianças estão tendo durante a aprendizagem vem espontâneo, de forma natural, as crianças não fazem de propósito, e isso vem da maneira com que eles reagem ao ensino, àquilo que a gente está aplicando e tudo mais. E psicopedagogia, que eu acredito que muita gente aí saiba, né, a maioria pelo menos, que é a questão da gente focar ali nas intervenções corretas, né, não na dificuldade que as crianças têm de aprender. Mas a psicopedagogia, ela liga muito à psicologia, que envolve sentimentos, as situações que englobam o meio da criança. Aí vai ter que fazer uma análise mais aprofundada, mas assim, da vida social, do meio escolar que a criança está aprendendo e tudo mais. Então, a psicopedagogia, ela foge um pouquinho do cérebro, mas ela envolve muito também. E a pedagogia, que é totalmente relacionada à aprendizagem. Então, para mim, é a área que estuda tudo aí. E aí é muito importante a gente saber dessas diferenças, eu estou dizendo, né, voltando um pouquinho ao assunto, porque... Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo. Ah, já tá fazendo. O pessoal tá fazendo a transmissão lá no YouTube, né? Que pena, eu queria mostrar os slides, mas vai dar certo, tá bom? E aí, voltando um pouquinho ao assunto, né? Quando eu estava falando dos distúrbios, é muito importante nós, professores, termos pelo menos o mínimo de conhecimento nessa parte, pra gente não ficar trabalhando em cima do que tá errado, né? Porque às vezes a gente tá lá na sala de aula, a gente tá lá trabalhando com a criança numa aula de reforço, com o filho em casa, de frente com o aluno. Que seja ele filho, que seja ele a turminha lá, ou de forma online. Imaginem-se com aquela criança que está tendo dificuldade. E aí você fala, nossa, como que eu vou ajudar essa criança? Ela quer, ela demonstra interesse, eu falo, ela repete o que eu peço e tal. Onde eu vou intervir aqui? Primeiro, antes da gente aprender, aliás, antes da gente tomar a decisão de fazer a intervenção necessária lá, de fazer a intervenção de maneira correta, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é observar e avaliar, tá bom? Então, antes de tudo, avalie. Avaliar o que, Diana? Você, por exemplo, ó, é uma criança de alfabetização, mas ela saiu dos 5 anos de idade lá do segundo período do infantil e está indo para a alfabetização. E está no meio do ano, vamos supor, tá? Uma suposição. Está no meio do ano e não consegue escrever o nome, professora. Como que a gente vai fazer com essa criança? E ela não tem problemas neurológicos, a família não trouxe diagnóstico nenhum de nenhum distúrbio, nenhuma patologia, nem nada.
e brinca super bem, interage com as crianças, é uma criança alegre, é uma criança participativa, quer participar de... não apresenta nenhuma irregularidade no comportamento. Mas não consegue aprender. Aí precisa avaliar, né? Precisa ir lá trocar uma ideia com o currículo da criança que foi trabalhado na educação infantil com ele. É muito bom a gente ter uma relação, os professores de alfabetização, ter uma relação direta com as professoras ou professores do infantil. Como que esse aluno estava? Ele sofreu algum problema? Ele teve alguma situação difícil em casa, na escola? E vá fazendo perguntas, lógico, de forma profissional, no qual as informações vai te dar um norte para saber de onde você vai partir com aquela criança. Então, por isso que a gente faz avaliação diagnóstica no começo do ano, né, gente? Quem aí faz avaliação diagnóstica com as crianças, principalmente nesse ensino online, né? Vai ter que saber que uma turma só tá de diferentes níveis, né? Porque uma a família ajuda, a outra não. A outra família nem ajudou a fazer as atividades, nem ensinou, não ajudou e ficou por isso mesmo. Então tá bem complicado, né, da gente falar assim que vai pegar uma turminha e ela vai seguir num nível só. Então, primeira coisa, avaliar, por que não tá... Vamos trabalhar os sons com as crianças? Essa dificuldade da escrita aí é o que acontece, tá? Deixa eu ver aqui só um minutinho que eu tô vendo. Pessoal que tá falando que no YouTube tava travando, eu voltei pra cá e já tirei do YouTube. A transmissão que tá lá, ela tá saindo daqui e passando pra lá, tá? Do Instagram. Então aquela forma que eu tava fazendo não deu muito certo, é bom que vocês permaneçam aqui agora, tá bom? Ou o pessoal que tá no YouTube aí, que tá me assistindo, que tá dando certo, beleza então, tranquilo. Vamos nessa. De alguma forma a gente precisa entender o assunto que é essa aula de hoje. Muito bem. Se vocês têm alguma dificuldade eu vou ver a caixinha de perguntas aqui, porque às vezes tem alguma coisa relacionada ao assunto. Bom. Certo. Olha, uma coisa muito importante que eu acabei de ver aqui. Uma coisa muito importante que eu acabei de ver aqui que uma pessoa me pediu é sobre o material complementar que eu estava passando para vocês lá no YouTube, que é aqueles slides. Eu vou colocar num PDF e vou pedir a equipe para mandar nos grupos amanhã, tá bom? Então, até sexta-feira, não, amanhã é sexta-feira, eu vou fazer assim, ó, gente, até o final de semana a equipe manda o material complementar dessa live lá. Eu não ia mandar porque assim, ó, funciona assim. Na jornada, né, que a gente vai começar a segunda-feira, aí ela tem uma estrutura diferente. São 40 horas, né, de certificado. E essas 40 horas é o momento que vocês estão aqui comigo e é o momento de leitura. Então eu preciso mandar para vocês um material em PDF, onde vocês vão reler o assunto, vão ter o contato ali direto com o material nas mãos, né? Então, a jornada começa segunda-feira, no dia seguinte é mandado a reprise, junto com o PDF do resumo do assunto e tudo mais. Agora, essas aulas que nós estamos fazendo igual hoje, ou fazendo desde a segunda semana de janeiro, a gente não tá mandando o conteúdo nos grupos porque são 2 horas de participação e é o momento que a gente acaba ficando aqui. Tá? É sempre assim, 1h30, 1h45. E aí a gente acaba gerando um certificado apenas do momento que a gente está aqui. Então, hoje, como não deu certo de passar o conteúdo lá no slide, né, de vocês verem lá no YouTube que estava perfeito e deu alguma coisa errada que a gente já tá ajustando para que dê certo, eu vou fazer assim, tá bom? Eu vou colocar esses slides que eu preparei, esse material, e a gente vai mandar no grupo do WhatsApp.
Ah, professora, como que eu entro no grupo do WhatsApp? No link da minha bio. O pessoal aí que não sabe onde é a minha bio, vai lá no meu Instagram, tá? O pessoal do YouTube entra no meu Instagram depois, não precisa ser agora, tá? E lá na minha foto, no meu perfil, né, tem a minha foto, tem algumas coisas escritas e o link ele vai estar bem aqui embaixo, na última frase. Aí é só clicar nele, vai abrir vários botões, certo? Vai abrir aqui. E vocês vão clicar no botão da jornada, que precisa se inscrever na jornada. E lá tem o lugar para vocês entrarem no grupo, tá bom? Então, o pessoal que tá perdido aí, não tá no grupo ainda, precisa se inscrever na jornada. E automaticamente, ao se inscrever, tem um botão de entrar no grupo do WhatsApp, certo? Muito bem. Acho que agora eu tava sem... Bom, vai aparecer assim, ó. Aí vocês têm que clicar lá no evento gratuito. Lá nesse evento gratuito, tem o link para se inscreva lá e tem um link para vocês entrarem no... Deixa eu ver que a equipe tá falando que às vezes tem algum lugarzinho aqui, não. Ah, tá. Certinho, pode deixar, Leandro, obrigada. Deixa eu arrumar a câmera aqui também, gente, porque eu tô achando ela muito baixa. Ah, melhorou agora, né? Ah, meu Deus. Agora tá melhor, tava muito baixo, eu vi que eu tava lá em cima. Acho que tá tudo certo aqui. Melhorou, né? Isso, pessoal que já está... Não, no YouTube tá tendo, gente. No YouTube tem, só que não vai ter com slide, tá? Vai aparecer a minha tela assim, normal, tá? Acho que por enquanto é isso aí. Bom, continuando o assunto, eu vou falar o código, o segundo código e o primeiro, né? Porque muita gente perdeu. Então, fiquem atentos, por favor, que eu vou falar o primeiro código e o segundo. E aí vocês anotem, quem perdeu aí o código número 1 eu vou falar, tá? E o segundo código eu vou falar agora também. É proibido colocar os códigos nos comentários, a equipe está verificando, a equipe está observando. Quem colocar os códigos nos comentários, infelizmente, vai ter o comentário excluído e não vai, provavelmente não vai receber o certificado, tá bom? Por quê? Porque esses códigos é uma garantia de que você está participando da aula. Então é muito fácil você vir aqui, só olhar o código, ir lá e baixar o seu certificado, né? Seria injusto com o pessoal que fica aqui, que acompanha todo o assunto, desde o começo até o final. Então não pode, né, gente? Por isso que é proibido, certo? Combinado? A partir de agora, então, realmente o pessoal vai ser banido, tá? Não pode compartilhar os códigos aí. O primeiro código que eu falei foi o 0. Aliás, o 1. Primeiro código é o 1. Primeiro código é o número 1. E o segundo código é o número 0. Certinho? Então, anotem aí. Primeiro código, o número 1. O segundo código, o número 0. Mas não anotar aí nos comentários, não, gente. Acabei de falar que é proibido e vai ser banido, tá? Então, vocês anotem no caderninho de vocês aí. Número 1 e depois o número 0, certo? E lá no finalzinho eu falo o último número, ok? Bom, pessoal que entrou depois, que teve essa confusão aí, que a gente não conseguiu colocar os slides lá e tive que voltar aqui pro Instagram, compartilha a jornada, tá, gente? Lá naqueles botões onde eu acabei de mostrar pra vocês, lá no meu... Se for no YouTube, tá na descrição, tá? É só clicar no link da descrição lá no YouTube, que tem um lugar de você compartilhar a jornada com as pessoas que queiram participar do evento gratuito de 40 horas. E você... Estou aqui que precisa. Bom. E você que tá aqui no Instagram
é o segundo botão, gente, tá? É o segundo botão. Aí é só clicar, vai aparecer a mensagem para vocês compartilharem lá com colegas professores, tá bom? Pra gente falar. A jornada é sobre a BNCC e recursos lúdicos. A gente vai aprender sobre os códigos alfanuméricos, sobre os termos técnicos difíceis de compreender, aquelas coisas que você vai lendo, vai Diana, não tô entendendo nada. O que significa essa palavra, o que significa esse termo, por que a gente tem que colocar isso, aonde a gente tem que colocar. Eu vou ensinar tudo isso na jornada para vocês, tá bom? E também recursos lúdicos que vão ajudar lá na sua prática, né? E que vão estar alinhados à BNCC, qualquer cobrança que vocês tiverem. Ah, mas por que você está aplicando essa atividade, essa brincadeira, esse material com as crianças? Tem alguma fundamentação lá na BNCC? Aí vocês já vai ter o código direitinho lá. Sim, está alinhado à BNCC, assim, assim, assim. Aqui está o meu plano de aula. Já imaginou, gente, que maravilha a gente fazer isso? Muito bom, né? A gente ter um norte, assim. Então, a jornada BNCC Recursos Lúdicos vai ser sobre isso. Os recursos lúdicos que vocês vão aprender comigo e que eu vou disponibilizar molde, que eu vou disponibilizar arquivos, se for o caso de algum arquivo no Word, algum arquivo que seja de atividades para plastificar, alguma coisa assim, jogos e tal. Tudo bonitinho lá nos grupos, tá bom? Pra vocês. Então, gente, tem que compartilhar isso com os colegas, não é? É isso que eu falo. Tem que compartilhar com os colegas. Aí vai lá, compartilha a jornada com bastante gente para todo mundo se inscrever e vir participar dessa jornada também, tá bom? Consegui. O pessoal tá chegando aí do YouTube, né? No YouTube tá transmitindo, mas é só num cantinho lá. Bom, continuando o assunto, gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar o livro de novo pra vocês. Que na última live eu mostrei também, tá? E lá no slide tem a descrição do livro. Que é esse livro aqui, ó. Dificuldades de aprendizagem. E ele foi escrito por um grupo, tá? Ele foi escrito por um grupo, chama Grupo Cultural, e todo coordenado por Gabriela Carreira. Lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar os slides e vai ter a referência do livro, tá bom? E aí nesse livro a gente trata das dificuldades de aprendizagem, ele é muito grosso, ó, tá? Mas ele realmente abrange todos os detalhes que a gente precisa saber. E eu fiz a leitura dele, tô passando a minha experiência para vocês, junto com a fundamentação que tem nesse livro, tá bom? Então, sobre a parte neurológica e os distúrbios, eu tirei de outra, assim, de toda a minha leitura, das minhas pesquisas e tudo mais. Mas muita coisa é tirada desse livro, ele é maravilhoso, tá bom? Bom, também é bom a gente considerar que a criança, por exemplo, ó, não são, vamos falar aqui voltar sobre os problemas de dificuldade, tá? Não tem um autor só esse livro, é um grupo de professores, gente, que fez, professores de neurocientistas, de psicopedagogos, de psicólogos, são vários que escreveram esse livro, tá? Então, por isso que não tem a referência. Tem vários escritores num livro só. Mas aqui é lá do Grupo Cultural, tá? Se vocês encontrarem isso daqui, vai ter toda a referência bonitinha lá. Grupo Cultural, dificuldade de aprendizagem. E o que eu estava falando, voltando ao assunto aqui das dificuldades, é o seguinte: os problemas específicos de aprendizagem não são resultado
de falta de capacidade intelectuais. Eu tava falando isso a hora que a gente saiu do YouTube. Bom, não são, tá? Então, os problemas específicos de aprendizagem não são resultado de falta de capacidade intelectual, déficit sensorial primário, privação cultural, falta de continuidade na assistência às aulas, tipo quando começa a trocar muito de escola ou frequentar muito pouco as aulas, as escolas. A dificuldade de aprendizagem, ela não é, tá, resultado disso. Ela pode ser, sim, uma consequência, algo desse tipo, tá? Mas não é só por causa disso. Vamos ver por que não, ó. Problemas emocionais ou instrução inadequada, ou professores que instruíram de forma inadequada, ela pode ser parte da consequência de tudo isso. Mas, porém, no entanto, todavia, podem acompanhar, desencadear ou inclusive agravar um problema nas áreas de aprendizagem. Em alguns casos são encontrados indicadores neurológicos que podem ser a base de um problema de aprendizagem. Então, viu como tudo que eu falei desde o começo às vezes pode parecer um pouquinho confuso, mas percebam como que é instável falar sobre dificuldade de aprendizagem. Perceberam como a gente pode partir de vários problemas para chegar a falar assim, essa criança tem dificuldade de aprendizagem? São vários fatores, gente. Então é muito bom que a gente entenda sobre isso, tenha muito cuidado, cautela em fazer alguma avaliação, observar direitinho. Ainda mais com os pequenos, crianças que estão saindo da educação infantil ou que estão dentro da educação infantil, criancinhas bem pequenas ali que não conseguem, sabe, diferenciar as cores, que não conseguem identificar as formas geométricas, que não conseguem identificar os sons das letras, ou a inicial do nome do coleguinha, ou a própria inicial do nome, né? Então, são motivos da gente ficar bem apreensivos quanto a esses detalhes para fazer avaliações ali com as crianças, tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu ver o que a equipe tá falando aqui. Certo. Tá bom. Deu certo lá no YouTube, o pessoal tá me assistindo também, né? Sejam todos bem-vindos, o pessoal que entrou no YouTube, que conseguiu ficar aqui comigo nessa live aqui do Instagram. É bom que a gente vai aproveitando o conteúdo aqui e lá também, certo? Mas eu li tudo que eu preparei para os slides. Eu tô falando aqui para vocês também com bastante detalhe, para que vocês não percam, tá? Que não sejam prejudicados quanto à leitura do material. Mas eu gosto de explicar bem detalhadinho. Se eu vejo que tá um pouquinho confuso, eu volto no assunto pra gente entender direitinho, tá? Isso. Certo. Bom, teve um momento que eu falei sobre os distúrbios que uma parte aí do pessoal não pegou. Que foi assim, ó. Dificuldade de aprendizagem, já falamos bastante, né? Já entendemos que ele é consequência de alguns problemas, outros problemas, resultados de algum problema neurológico, mas que seja bem observado para não entender o andamento ali da aprendizagem da criança de forma errada, né? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. E aí os distúrbios, para quem tem dificuldade de entender, professor Diana, o que é isso, distúrbios, né, de aprendizagem e de comportamento? Vou repetir, eu já tinha falado aqui. TDAH, descalculia. O que é descalculia? Criança que não consegue aprender matemática lá na hora dos cálculos, ela tem
um distúrbio, no caso esse é o distúrbio de aprendizagem, ele tem um distúrbio que impossibilita essa criança de evoluir, tá, na área da matemática, a descalculia. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é a criança ou o adulto até tem obsessão por alguma mania, alguma coisa, né? Então fica muito obcecado com aquilo, isso atrapalha muito na aprendizagem. E esse, no caso, é o distúrbio de comportamento, mas causa problemas na aprendizagem. Desortografia, enfim, vários, gente. Hiperatividade, dislexia, dislalia, epilepsia, disgrafia, DDA, autismo, Asperger e Tourette. Né? Esses são os distúrbios. E da parte neurológica que eu falei para vocês, né? Que tem os transtornos, que eu só citei que existe a diferença entre os transtornos, os distúrbios e completamente diferente das dificuldades de aprendizagem. Uma coisa não tem nada a ver não, tem sim. Uma consequência da outra, no caso da dificuldade. Mas não é patologia, não dá para tratar a dificuldade de aprendizagem como a gente trata o problema com a hiperatividade, né, que em muitos casos precisa de medicamento, o TOC, por exemplo, né, que é o distúrbio de comportamento. Então, é diferente, tá? Que fique bem claro, que vocês anotem aí que a dificuldade de aprendizagem, ela é diferente de distúrbios, de transtornos, ok? Essa live, ela foi especialmente, essa aula de hoje foi especialmente, está sendo para que vocês definitivamente não entendam a dificuldade de aprendizagem como uma patologia, como se isso precisasse de um diagnóstico, tá? Então, o que eu aconselho, o que eu venho orientar vocês a respeito disso? Já falei sobre avaliação. Independente da idade da criança, façam avaliações, não só no começo, mas no meio do ano, de mês em mês. E não é aquelas avaliações de você colocar certo ou errado. Avaliações para você analisar comportamentos, analisar reações, tá? Tipo assim, ó, gente, vou explicar. Um tipo de avaliação boa para vocês fazerem em qualquer circunstância onde vocês querem descobrir uma dificuldade ali, de onde ela está vindo, por que ela está acontecendo. Vocês peguem e chamem uma criança enquanto as outras fazem uma outra tarefa, ou de forma online você vai tratar de uma criança específica, né, em outro momento com a turma e tal, mas que seja trabalhado ali com aquela criança que está tendo dificuldade de forma direta. E aí você não vai aplicar uma prova tradicional para essa criança. Você vai pegar uns blocos, por exemplo, que seja o problema, a criança está conseguindo entender como que faz o processo ali de contar. Simplesmente, ele não está conseguindo contar, ele vai contar de 0 a 20, ele conta tudo desordenado, ele não entendeu a sequência, ele não entendeu que os números representam quantidades, vamos supor. E as crianças já estão aceleradas, mas ele ainda não entendeu. E aí vocês peguem um material concreto com ele, coloque numa mesa, ou coloque ali de forma online para a criança algum material e faça, se for de forma online, faça ele pegar alguma coisa lá. Por exemplo, pegue 4 canetas, agora acrescente mais 3, para saber se ele vai conseguir ali na sua frente, se ele vai conseguir contar 3, ou que seja 2, ou que seja uma só, ou que seja 0. Agora você não vai pegar nenhuma representa o 0, por exemplo, e bater um papo com a criança naquele momento. Nesse bate-papo com a criança, nesse momento, você vai estar avaliando ele, o comportamento dele, as reações dele, e faça anotações quanto a isso. A criança entendeu, você vai anotar assim,
A criança não compreendeu que o numeral representa determinada quantidade, nem numerais de pequenas quantidades. Ou ele compreendeu que a contagem do número 3, mas não compreendeu o 7, que já é um número maior. E aí você vai anotar tudo isso para depois você saber onde entrar, onde começar, certo? Tá lá na avaliação, faça isso durante o ano. Você não vai fazer as avaliações para identificar as dificuldades. E às vezes, gente, isso, tô falando assim, o resultado dessas avaliações talvez não sejam tão simples também. Você vai fazer anotações. Mas aí, de repente, com as suas anotações, em conjunto com a coordenação, ou às vezes até com um profissional que seja se a escola tiver, claro, o fonoaudiólogo, um psicólogo, junto com uma equipe ali de analistas, né? Você vai estar analisando, enquanto outros vão estar com outros olhares com aquela criança. Junto ali com essa equipe, vocês vão identificar que a criança tem um distúrbio. E aí já vai encaminhar bem direitinho todo o material anotado para a família, falar o que aconteceu, aí ele teve, de onde surgiu aquilo. Porque, gente, se não for fazendo essas avaliações, vou falar a verdade, não precisa de psicólogo, de fono, não. Isso aí é um caso que eu estou dizendo, se tiver, reúnam todos, fala sobre o assunto e tudo mais. Mas se não tiver, conversa ali só apenas com a direção, com a coordenação. Olha, tá acontecendo isso. O que você acha de fazer uma reunião com os pais, com a família, com os responsáveis dessa criança, porque é bom que ele vá a uma consulta ao neurologista ou um psicopedagogo que possa acompanhar ele de perto, né? Porque na escola não é tão favorável fazer esse tipo de trabalho, né? A gente faz essas avaliações, mas faz assim, na medida que é possível. Agora, um psicopedagogo, ele vai tratar de perto, em horários específicos, e vai ter um trabalho muito mais proveitoso com essa criança. E aí, o que acontece? Essa criança que você fez avaliações durante o ano com ela, ou que está apresentando a maior dificuldade do mundo ali, ela vai passar, por exemplo, está no primeiro ano, ela vai passar para o segundo ano muito mais amparada, muito mais preparada, né? Não vai ser só aquele negócio, esse menino não aprende, essa menina não aprende. Gente, eu encontrava muito isso. É muito triste falar sobre isso, mas realmente meu Deus do céu, o que acontece com profissionais da educação que não querem trabalhar com isso? Eu aconselho procurar outra área, sabe? Fazer uns outros cursos, especializar em outras coisas e não trabalhar com isso não, porque, gente, a perda é muito grande. A perda é muito grande. Tem um menino que hoje ele deve ter aí uns 19 anos, 18 anos, e eu dei aula pra ele, e eu peguei ele acho que no 4º ano. Eu não lembro muito bem. Mas essa criança, gente do céu, ele enfrentou um problema tão grande porque não conseguiram diagnosticar ou não conseguiram identificar o que ele era o problema dele. Na verdade, eu falei diagnosticar, não, porque o problema dele não tinha diagnóstico, diagnóstico patológico, que eu quero dizer. Ele, tipo assim, ele não tinha transtorno, ele não tinha os distúrbios, não era isso. O problema dele era realmente psicológico e enfrentava alguns problemas pessoais que influenciavam de forma direta na vida escolar dele. Só que isso foi agravando de uma tal maneira que essa criança teve que repetir de ano e tal. E aconteceu que no repetir de ano, trocou a professora e essa professora cuidou dele de mais perto. E começou a fazer isso que eu estou falando para vocês. Cuidar mais, acompanhar mais ele de perto. Bem que é difícil, gente. A gente tem a sala toda, aquela dificuldade e tal. Mas de vez em quando ela dava realmente uma atenção especial para essa criança.
E aí ele começou a evoluir, teve uma oportunidade melhor. E eu peguei ele no 4º ano já bem mais preparado, mas ainda com aquelas dificuldades e tudo mais. Só que a direção muito competente, a coordenação muito competente na época, e super parabenizo todas aqui da minha cidade, uma excelência nessa parte de coordenação e direção. E a coordenação na época, olha, esse aluno é assim, sofreu por isso, teve um problema lá atrás, não foi identificado, ele teve uma perda de 1 ano aí na vida escolar, mas a gente está tentando trazer esse menino para o ritmo dele, né, e tal. Então, assim, hoje ele já saiu da escola, conseguiu vencer o ensino médio com um pouco de dificuldade, mas devido a esses problemas, e aí conseguiu. Gente, se não fosse tratado da maneira que eu falei, uma questão de dificuldade de aprendizagem, essa criança tava, ou ele não teria hoje, esse moço, né, não teria saído do ensino médio, né, tivesse empacado lá em algum momento na trajetória, ou ele estaria até hoje no 5º ano, 4º ano, ou até no 3º, não sei. E é isso que acontece com muita gente, né? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Aproveitar que eu tô aqui no Instagram, né? Que dá pra colocar as perguntinhas. Olha, a Dejane tá perguntando sobre a dificuldade de aprendizagem. Se ela está relacionada a algum distúrbio. Gente, vamos aprender o seguinte. Dejane, preste atenção junto com todos os outros colegas aí. Pessoal, compartilhem antes de eu responder isso, clica aí nesse aviãozinho, compartilha com bastante gente para que o pessoal volte para a nossa live aqui, tá? Teve um pessoal que saiu porque tava travando e tudo mais, e agora que tá tudo estabilizado, o assunto tá muito bom, a gente tá conversando reto aqui no assunto, compartilha pro pessoal voltar, pro pessoal aprender junto com a gente, tá bom? Bom, a dificuldade de aprendizagem está relacionada a algum distúrbio? Às vezes sim e às vezes não, tá? Então, ela não é relacionada ao distúrbio diretamente. Ela é consequência de um distúrbio, ela é consequência de um transtorno, ela é consequência de uma situação desfavorável. Seja ela cognitiva, seja ela social, cultural, ela é consequência de uma situação desfavorável na vida da pessoa ou da criança. Então, assim, ela é relacionada ao distúrbio? Às vezes sim e às vezes não, tá? Então é bom, por isso que eu tô falando sobre avaliação, para saber de onde vem essa dificuldade, o que tá acontecendo com essas crianças, tá bom? Eu acho que eu expliquei, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Qual a melhor forma de trabalhar com crianças de 3 anos? Elizabeth, faz essa pergunta de novo, porque assim, ó, a gente tá falando de dificuldade de aprendizagem. Você fala quando a criança de 3 anos está com dificuldades, é isso? Como que é? Travou no YouTube, né, gente? O pessoal comentando aqui. Com distúrbio de aprendizagem e comprometimento, ela consequentemente terá dificuldade de aprendizagem? Olha que pergunta boa, gente. A Larissa Constantino. Preste atenção, Larissa, preste atenção, pessoal. Toda criança com distúrbio de aprendizagem e comportamento, ela consequentemente terá dificuldade de aprendizagem? Essa é a pergunta da Larissa. Bom, a generalizar o assunto é um pouco irresponsável, tá? Eu vou falar isso por quê? Por quê? Vejam bem. O autismo, por exemplo, a criança que tem autismo, ela apresenta algum distúrbio de comportamento. Apresenta, não que seja. Mas ela apresenta algum distúrbio de comportamento. Aí o que acontece?
Já conheci, gente, eu já conheci. Pessoal, eu tô falando coisa que eu vi e presenciei, tá bom? Eu conheci crianças que hoje são adultos e que eram e são autistas, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando. E que tiram nota máxima nas provas. Hoje fez servidor público estadual. Não é professor, não. É outra área. Passou em concurso, assim, concorrido. Saiu super bem. Por quê? Encontrava a melhor maneira de aprender. Talvez, dependendo do distúrbio, gente, de comportamento ou de aprendizagem, a criança tem uma maneira diferenciada de aprender. Mas isso não quer dizer que ela não tenha as capacidades cognitivas para aprender. Pode estar bem relacionado a uma maneira diferente de aprender, mas não de forma generalizada. Eu acho arriscado e irresponsável a gente generalizar isso aí, tá? Toda criança com distúrbio de aprendizagem e comportamento, consequentemente, terá dificuldade de aprendizagem? Não, toda não. Essa palavra generaliza, então não falo que toda, porque distúrbios de comportamento e de aprendizagem envolve muitas questões. E aí nem sempre vão interferir na área cognitiva da criança. A gente tem que ser o mestre da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, para poder saber de onde vem a dificuldade e tudo mais, fazer todo aquele trabalho. Vamos lá. A jornada será transmitida pelo YouTube? Sim, nós vamos transmitir pelo YouTube também, viu? A Lumária 37 falou aqui, prof, pode repetir os distúrbios, por favor? Eu vou mandar no grupo, tá bom, gente? Esse material. Aí amanhã vocês ficam atentos, ou no máximo aí sábado a minha equipe já vai mandar pra lá, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Quando votarão os... Isso, vamos lá. Isso, o gênio da lâmpada requer muito tempo e concentração. Bom, foi uma brincadeira que eu fiz, mas é assim, gente, olha, eu costumo dizer isso. Existem partes contraditórias. Vamos fugir do assunto aqui da dificuldade de aprendizagem e vamos analisar junto comigo. Pode escrever aí nos comentários ou só observar mesmo e tirar suas próprias conclusões. Mas vamos refletir comigo. Professor, professora, pessoal que quer aprender a dar aulas, a ensinar, a estimular a aprendizagem dos alunos, a levar conhecimento para as crianças, a acrescentar na vida deles de forma direta. Pedagogo, gente. Vamos falar da pedagogia aqui. Quando a gente fala, vou fazer magistério de nível médio, lá que é o curso que tinha antes da pedagogia, que existe até hoje, mas que era o curso que para dar aula, e que hoje é a pedagogia. Ah, vou fazer pedagogia, vou fazer o curso de magistério. Por que você vai fazer isso, gente? Fala pra mim. Por quê? Porque você gosta, porque você quer, porque você se sente bem. E para que você vá ensinar as crianças a ler, para que isso aconteça, você tem que gostar de ler. É ou não é verdade? Coloquem nos comentários se eu estou equivocada. Para que você vá ensinar as crianças, para que você vá ensiná-las a escrever, você tem que, no mínimo, gostar de escrever.
saber o mínimo da escrita. Gente, eu não sei que mundo que eu vivo se isso estiver sendo diferente. Não é? Meu Deus, tem... Não vamos nem falar detalhe. Mas tem gente que não gosta. Então é o seguinte, quando eu falo assim, ó, professor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá um abuso muito grande. Eu penso, de modo geral, o Brasil, acho que, sabe, joga tudo no professor. E aí realmente tem muita coisa errada, muita mesmo, em cima das costas do professor. Aquele que tá ali em sala de aula, vocês aí que estão aí me assistindo, que tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que se aperfeiçoar, tem que se atualizar, tem que... Porque as crianças estão evoluindo e a gente tem que acompanhar o andamento da aprendizagem das crianças, né? Mas, gente, nós temos que fazer de alguma forma com que a gente organize tudo isso, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Mas a gente tem que saber, por exemplo, eu indiquei esse livro aqui, né, Dificuldades de Aprendizagem. Muita gente, eu convivi com isso na faculdade, eu convivi com isso lá na sala dos professores, eu convivi com isso lá na escola enquanto eu estava no ensino médio, no ensino fundamental. Não, esse livro é muito grande, Deus me livre. Mas, gente, eu não vou ler ele em 1 hora, eu não vou ler ele em 2 horas, eu não vou ler ele em 1 semana. Que seja em 1 ano, mas eu tô lendo, eu tô aprendendo. Então eu vou colocar isso aqui em prática. Ótimo. Que legal essa parte que fala do cérebro, eu vou anotar. Isso daqui serve para eu aplicar tal aula. Falou da avaliação, que legal. Então agora eu vou avaliar de maneira... E vou lendo o livro, porque eu amo ler, eu amo escrever. Não falo porque todo mundo tem que amar também não, né? Porque tem que ter o hábito, tempo, né? Muita gente tem que ter tempo e tal. Mas é muito bom a gente não ficar só preso no Google, na internet, pesquisa um texto, pesquisa outra coisa, porque isso só vai trazer uma má qualidade do nosso próprio trabalho. Então, se a gente lê e for gerando aquela... que eu sempre falo, né? A questão da memória de longo prazo, aí a gente não precisa ter... ficar lendo. A gente sempre vai ter um conhecimento, uma carga de conhecimento, né? E isso pro professor é muito bom. A gente tem que analisar as nossas atitudes também, né? E nos preparar. Que sejamos, então, o gênio da lâmpada, né? Para descobrir que dificuldade de aprendizagem que essa criança tem. Mas que esse gênio da lâmpada seja bem interpretado, tá? No melhor dos sentidos, que é daquele assim, vamos avaliar aqui, vamos avaliar ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pra gente poder fazer um bom trabalho, viver feliz, né? Se chegar segunda-feira, a gente não tá cansado, ai que saco, hoje tem aula, não e tal. Aí é triste, né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês a BNCC, tá? Que é da jornada, que começa segunda-feira que vem. Quem não tem a BNCC, Leandro, da minha equipe, conta pra mim aonde é que você colocou aquela parte da BNCC. Tá, vou repetir os códigos daqui a pouco, tá bom? Pessoal, sobre a jornada é o seguinte. BNCC, Leandro, aonde tá? Você pôs algum link para eu poder passar pro pessoal? Na verdade, ela tá de forma gratuita lá no site oficial do MEC, mec.gov.br. Aí tem uma lupa lá, é só procurar assim, BNCC PDF. Aí já vai abrir a página que você pode fazer a leitura dela lá na tela do seu computador, ou você pode baixar ela. Só que, gente, muito cuidado para baixar a BNCC, tá bom? Tá na agenda? Tá. Tá bom. E o link da agenda? O link da agenda tá lá no Linktree? Onde tá? Agenda _ jornada. Tá. Leandro, coloca esse link aí no...
Coloca nos comentários que eu vou fixar aqui pro pessoal poder acessar. Manda nos comentários. Se quiser mostrar no celular. Ah, tá. Vou mostrar no celular também. Então, gente, mas se vocês forem imprimir a BNCC, gente, ela vai dar desse tamanho aqui um livro, ó. Desse tamanho. São 600 páginas. Aí, aqui é a agenda. Colocou o comentário? Cadê o link, Leandro? Coloca aí pra mim. Cadê Leandro? Leandro. Coloca o link pra eu fixar. Tá, vou pôr no grupo também, tá? A gente vai mandar lá no grupo. Certo. Cadê o Leandro, gente? Vou mandar no grupo também, tá bom? Certo. Mas é o seguinte. Tá travando muito? Tá tudo certo aí? Fala pra mim. Que agora eu só tô no Instagram, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. É o seguinte, tá lá no link, eu vou colocar aí pra vocês, vou colocar no grupo também, né? E aí na agenda, a gente tá lá embaixo, quer ver? Aqui, BNCC. Ah, que gracinha, equipe, olha. Onde baixar a BNCC e como ela está dividida, né? Aí eu montei essa imagem aqui com as páginas, tá? E aí tá lá, educação infantil até 55. Depois, língua portuguesa, ela vai das 57 até a 135. Essas são as páginas para vocês imprimirem, senão vocês vão imprimir uma biblioteca. 600 páginas, não precisa disso. Pessoal da pedagogia só precisa de imprimir as páginas que eu orientar lá, tá bom? Certo? Tranquilo aí, né? Tá bom. Então, é o seguinte, a jornada, já falei, vai começar segunda-feira que vem, tá? E a gente vai falar sobre as orientações, sobre os campos de experiência da educação infantil, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a alfabetização lá no ensino fundamental, tá? Os termos técnicos, como que você vai usar os códigos alfanuméricos, que são esses aqui. Esses códigos, né? E aí eu vou explicar direitinho. Muita gente já me acompanha, já tem assistido as outras aulas que eu faço e já entendeu, né? Mas eu vou, lógico, incrementar muita coisa aí nessas aulas e vai ter muito mais coisa bacana para vocês aprenderem, inclusive como alinhar o seu plano de aula à BNCC de forma mais produtiva, efetiva e tudo mais, certo? Então é isso. Eu vou repetir os 2 códigos que eu falei, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar o terceiro. Então, confere aí se tá certinho. O primeiro código foi o número 1 e o segundo código foi o número 0, tá? Proibido comentar os códigos aí, senão vai ser banido, não vai receber certificado. Então, anotou aí, primeiro código é o número 1, o segundo código é o número 0, daqui a pouco eu vou falar o terceiro código para vocês, tá bom? Então, pessoal, não perca a oportunidade de estar comigo segunda-feira na nossa primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta e na outra semana também. A gente vai falar sobre muitos assuntos importantes. Também gostaria, como eu ia pôr os slides lá, né, ia pedir pro pessoal fazer print dos slides para poder postar no Store. Mas como não tem, então, o que eu vou fazer? Vou fazer só uma pose aqui, vocês vão fazer print da tela e postar nos Store. Não é obrigatório, mas faz parte das nossas aulas. O pessoal que recebe certificado como forma de gratidão vai marcando lá lúdico, _ alfabetizador, tá? Pode fazer print da foto, gente.
Todo mundo. É isso aí. Certo? E a frase que seria de hoje, ela já está lá no meu feed. Então, quem não comentou, vai lá. Completar a frase. Já está lá, ó, faz dias. Dificuldade de aprendizagem não é o mesmo que. Aí vocês vão completar lá, tá? E eu vou colocar 3 perguntinhas no meu store, que é para vocês responderem também. Fiquem de olho no grupo do WhatsApp, tá? Para receber todos os avisos das lives, todos os assuntos. Quem está aqui no Instagram comigo, me seguindo e tudo mais, vai lá no canal do YouTube, se inscreva lá, não perca, porque aí sempre que eu postar alguma coisa nova, vocês vão receber os avisos e é tudo de forma gratuita, tá? E quem está me assistindo no YouTube não conhece o meu Instagram, então vai no meu perfil do Instagram, Ludico_alfabetizador, e clica lá em seguir para acompanhar todos os conteúdos, tudo que eu posto aqui, coloco de forma gratuita, compartilho com vocês e juntos a gente vai aprendendo muita coisa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida pro pessoal aqui. Bom, a Thelma, que professora linda. E Thelma, deixa eu ver as perguntinhas. Vamos trabalhar com inclusão e percebe que ela não tinha. Valquíria, eu não entendi sua pergunta, ficou cortada. Como que atua na escola interfere com... Como o psicopedagogo que atua na escola interfere com o aluno? Tem perguntas que eu não entendo, gente. Ah, tem essa questão aqui, ó. Preste atenção. Você ainda vai falar da estimulação visual e auditiva, que era uma live que estava marcada e a gente teve que trocar as datas, né, adiar. Essa live, ela vai ser em algum momento surpresa. Porque o momento que eu achar oportuno, eu vou fazer ela surpresa. Aí ela não vai ter certificado, mas o assunto dela é muito importante e eu recomendo vocês ficarem de olho, porque a qualquer momento eu vou fazer a live desse assunto, tá bom? Que é sobre estimulação visual e auditiva para influenciar na aprendizagem das crianças e tudo mais. É uma aula maravilhosa, excelente, que vocês não podem perder também. Só que ela vai ser de forma... Acabei de falar, gente, sumiu a palavra. Surpresa, tá? Essa daí vai ser de forma surpresa. A live, a aula sobre estimulação visual e auditiva. E eu vou deixar lá no YouTube, tá bom? Ela vai ficar salva lá no YouTube, provavelmente lá. Então, quem não se inscreveu no canal tem que estar inscrito lá, porque é lá que a surpresa vai ser feita, tá bom? O pessoal vai lá e se inscreva para receber o aviso, certo? Então, é isso. O terceiro código de hoje é o 7, tá? Então, eu vou falar os 3, porque, infelizmente, o pessoal hoje teve um probleminha com a parte técnica, e aí travou alguns momentos, saiu daqui, entrou dali, né? E aí o primeiro código foi o 0, o segundo código foi... Não, gente, o primeiro código foi o 1. Primeiro código foi o 1, o segundo código foi o 0 e o terceiro código foi o 7, tá bom? 107. Amanhã, até a tarde, a equipe vai mandar nos grupos do WhatsApp o link para vocês acessarem, colocar o código, seguir as instruções direitinho, tá? Qualquer coisa, entre em contato com eles. Quem tá comentando o número nos comentários vai ser banido, não vai receber o certificado. Já tinha falado isso, certo? Um abraço, um beijo e até segunda-feira na jornada. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Uhul!